Boa noite. É brincando que se aprende. Live especial do mês do brincar. Tão esquisito, tão esquisito. Mas era um menino bonito, muito bonito, muito bonito. Olá, pessoal. Bom dia, aviãozinho para quem tá aí, pros amigos. Muito bonito, muito bonito. Começando no ritmo do brincar. Escutando Pablo Moreno. Menino esquisito. cabeça de aço, tinha uma unha de gato. Era um menino esquisito, tão esquisito, tão esquisito. E já vamos chamar nossa convidada maravilhosa. Boa noite, Sandra, Zemulta Editora. Boa noite, mãe. Oi, Carol. Mande aviãozinho para os amigos que estão acordados, que estão aí, gostam de brincar e falar de brincar. Tinha uma lua nos olhos, tinha um nariz de perfil. Era um menino esquisito, tão esquisito, tão esquisito. Vamos chamar nossa convidada. Vamos lá. Deixa eu ver. Muito bonita. Tinha cabeça voada. Tô te convidando. Era um menino esquisito, tão esquisito, tão esquisito. Mas era um menino bonito, muito bonito, muito bonito. Amanhã o Pablo Moreno vai estar aqui em Monvoiter. Boa noite! Boa noite! Estávamos ouvindo Pablo Moreno, menino esquisito. Eu ouvi. Para iniciar nossa live que fala de brincadeiras. Um mês tão importante, né? Que tem o Dia do Brincar, que a gente vai comemorar no dia 28, o Dia Internacional do Brincar. E nós vamos ter a semana também, do dia 23 a 28, do brinquedo, né? Do brincar. E pensando nisso, lembramos de ti, né? Que tem um livro maravilhoso, Cria. Da Zemult Editora, da amiga Sandra, que está aí nos assistindo. Então, já vou passar a palavra para ti, Faiene. Te apresenta o CRIA para nós. Então, né, eu me chamo Faiana, né, eu sou graduanda em psicopedagogia e sou bastante entusiasta, assim, da vida brincante até para os adultos, né, não é só uma coisa de criança, né. E o CRIA, ele veio para isso, assim, durante a pandemia eu elaborei muitas brincadeiras e jogos que eu já fazia com as minhas filhas em casa, né. E eu quis reunir num livro que não fosse, assim, só de história ou só de fazer uma atividade e ele ficasse largado lá em algum lugar, né? Que fosse uma parte, assim, que despertasse a curiosidade dos pais em fazer parte do momento do brincar, né? Que é tão importante. A gente vai perdendo isso conforme a gente cresce. A gente não se acha apto a brincar, né? Mas o brincar é para todo mundo, né? E o brincar, inclusive, é o trabalho das crianças, né? As crianças levam tão a sério quanto os adultos levam seu próprio trabalho. É interessante isso de que tu falaste de que brincadeira é o trabalho das crianças, que se deve ser levado tão a sério quanto o nosso trabalho, que é brincando que se aprende, que é a frase, digamos, que vai puxar o nosso bate-papo. Nós aqui da Vinhos e Artes, eu sou Lu Vasconcelos, aqui de Morro Reuter, gostamos de conversar com os amigos sobre vários assuntos. E falar de brincar, assim, é algo maravilhoso, porque adulto também deve brincar, não deve esquecer. E brincar com as nossas crianças que estão em casa. E quando a gente fala nisso, a gente também pensa na tecnologia. O brinquedo, os games, o quanto as crianças estão ligadas à tecnologia hoje e o quanto as brincadeiras da nossa infância, digamos, as brincadeiras amarelinha, quebra-cabeça, brincadeiras manuais, jogos de tabuleiro, moinho, que muitas vezes a gente esquece de brincar com eles. O que tu pensa disso? Quais os benefícios de brincar com quebra-cabeça, por exemplo? O que tu diria para nós? Então, eu tenho, assim, uma dualidade de sentimentos com os games, né? Eu acredito que eles são muito bons na construção, até porque se a criança vai brincar, que seja na ferramenta disponível, né? Mas na tecnologia a gente perdeu um pouquinho das relações que a gente tinha nas brincadeiras analógicas, né? Tanto do quebra-cabeça,
Tem taco, tem várias outras, assim, que geravam uma interação e um relacionamento entre as pessoas, né? E nesse brincar, né, nesse experimento que a criança reconhece esse mesmo, as potencialidades, né? Desenvolve algumas ferramentas, lógica, todas essas coisas em grupo, né? Para viver numa sociedade. E quando ela tá ali no game, por mais que exista uma interação com outras crianças que também estão online, né, com ela, não tem aquele olho, não tem aquela relação, né? Não, se ela não quiser lidar com aquela pessoa naquele jogo, ela vai desligar e deu, né? E eu acho que isso que a gente perdeu muito, perdeu bastante na pandemia, principalmente, assim. E no meu trabalho eu também busco resgatar isso para dentro da gente, assim, para os pais entenderem que... Porque às vezes a gente pensa assim, ah, meu filho fica muito na internet, fica muito no celular. Tá, mas e tu, né? Quando tu chega em casa, tu faz o quê? Tu pega também o celular e fica num canto no teu celular e a criança fica no celular em outro lugar, né? Ou a gente se propõe a brincar ou a mostrar as brincadeiras, porque as crianças são muito abertas. Quando a gente começa a frase dizendo, ah, quando eu era criança, isso já despertou o interesse da criança, né? Ela quer saber o que os pais gostavam, né? Ah, quando eu era criança, a gente brincava do quebra-cabeça assim, vamos tentar. Isso já era assim, né? Como é que eu vou te dizer? Uma curiosidade na criança em querer experimentar aquilo. E eu tenho percebido no consultório, assim, muita criança que não sabe brincar, não sabe ter iniciativa. Eu apresento as ferramentas, né, de construção de jogo e paralisa a criança. Ela não sabe como começar a brincar. E isso me preocupa bastante, assim, né? É uma tarefa nossa de adultos levar a criança, né, para o brincar, assim, saudavelmente. Mas é mais porque a gente pensa que a brincadeira é um tempo perdido da criança, talvez, né? Ou a gente adulto também, é um tempo que a gente vai perder. Mas é um tempo que a gente ganha muito, né? Experimentando a gente mesmo, quem a gente é agora, quem a gente foi. Em vários tipos de brincadeira, na verdade, né? O quebra-cabeça é uma muito boa para quem tem ansiedade. A gente acha que vai ficar mais ansioso, mas é muito bom para controlar os impulsos. É importante. É que, na verdade, a gente chega em casa e normalmente tem inúmeras tarefas, né? Tem que limpar, tem que fazer isso, tem o jornal, tem o celular, sim, que os adultos ficam muito no celular. E a gente imagina que a gente vai perder tempo se a gente brincar, ensinar uma criança um jogo da amarelinha, ou um quebra-cabeça, ou um dominó, ou um moinho, ou um xadrez. E, na verdade, não é perda de tempo. E as crianças precisam ser ensinadas e incentivadas, como tu falaste, né? Elas têm curiosidade acumulada. A gente só tem que fomentar. E ler é brincar também, quando a gente lê uma história, né? Olha o lúdico, o fantástico, o quanto isso é importante. E na leitura também se exerce muitas coisas, né, na criança, tanto quando a gente lê para uma criança, quanto se ela lê sozinha ou a gente adulto, né? A imaginação, a criatividade, lógica, construção, né, de repertório criativo, repertório cultural, né, que eu acho bastante importante a gente, quanto adulto, continuar construindo isso. Mas tem isso, assim, da gente chegar e achar que tem muitas tarefas e a parte de estar com os nossos filhos tem que sempre ficar para depois, ou que é muito difícil, ou que precisa de muita coisa, ou ele precisa de um jogo novo, não, mas às vezes é 15 minutos que tu vai parar e sentar e fazer qualquer coisa, né? Qualquer brincadeira, qualquer demonstração. Provavelmente ele já tem jogos, ele já quer te mostrar jogos, né? Então, a criança está sempre aberta ali, né? Que os adultos têm que perceber que é trabalho deles sentar e fazer, né? Eu li um artigo que se chamava tédio é uma palavra muito recente. E aí no artigo fala que o tédio veio com as tecnologias, porque a gente tem tudo muito rápido, tudo muito pronto. Os jogos já vêm prontos, a gente não tem que criar nada. As bonecas já vêm super cheias de cores e de roupas e de tudo. Todos os cenários já vêm montados. E aí a criança não tem espaço para o ócio e cria o tédio, né? Ela não aprende a lidar com o tédio. Muitos adultos não sabem lidar com o tédio, né? E o tédio é o que faz a gente criar coisas, né? O ócio, a gente cria a partir disso, a gente cria brincadeiras. As crianças antigamente ficavam na rua e entre elas criavam as brincadeiras, né? Então acho que é importante para todos, assim, ter esse momento de experimentação. É aquela história que se fala na filosofia, a gente precisa do ócio criativo, mas a gente precisa se dar o tempo de parar para pensar. E como ler também é uma brinquedo dos adultos, a gente precisa, nós adultos, brincar, precisamos ler e imaginar, né?
fazer o fantástico dentro da gente brotar. E falando do teu livro, eu achei o máximo ele, o Cria, que é da Zemulti, porque ele tem tarefas. E fale um pouco de como tu teve essa ideia de colocar as tarefas. Ele é uma jornada, né? Na verdade, assim, eu juntei assim numa jornada que começa explicando para a criança de onde vêm as ideias, para ela entender, né, o que é a imaginação, o que é a criatividade, que elas unidas criam as ideias, né? Que todo mundo pode ter ideias e tirar elas do campo das ideias para transformar em alguma coisa. E aí no começo tem atividades de autoconhecimento, que é o quem sou eu, para a criança saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Tem a das mãos, o que ela tem nojo de pegar, o que ela gosta de pegar. E a partir do que ela sabe de si, ela conhece depois a fada da imaginação e o mago da criatividade, que é duas rotas de meditação. Que não precisa ser rota de meditação, pode ser um conto, né, para as crianças também. E aí elas entendem que elas todas são criativas, todas imaginam. E depois vem a construção de jogos, vem outras coisas, né? Para validar tudo isso que a gente trabalhou no começo. Então é uma jornada mesmo, né? Um livro não é muito extenso, mas se a pessoa se propor, assim, é uma jornada bem legal para as crianças, assim, entenderem que elas são capazes de criar, né? E ela já motiva o adulto que tem aquela desculpa de eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer hoje de noite. Daí já pega o livro, lê, conta uma história, pega o teu livro, já faz uma tarefa. Aqui tem uma parte muito legal, né? Um jogo da memória para chamar de seu. E é interessante porque tu incentiva a construção com coisas de casa, né? Coisas nossas que vão ser significativas. Esse jogo da memória ele vai valer muito mais. Ele tem valor, né? Não tem custo. Ele vai ter um valor assim sentimental do que um jogo comprado, porque esse jogo foi feito em família. O que eu recebi de volta das famílias que compraram é isso mesmo. Assim, a criança faz, ela guarda, que ela quer jogar com todo mundo, o jogo que ela fez, né? Que ela construiu, né? Então, acho que isso é muito legal de trazer, que não é muito difícil de fazer isso. Eu acho que a gente acreditava, isso é muito difícil, mas a gente pode pegar uma folha em branco, dividir ela em 12 partes e criou um jogo na memória. E criou ali umas 2 horas de interação, né? Sim. Também A mesma coisa com o quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça para chamar de seu. Daí tu dá um exemplo, assim, que é uma coisa muito simples, mas que a gente, na correria, talvez não teria essa ideia se não tivesse o teu, assim, a tua iniciativa, teu brilho, né? Teu desafio. ainda tem ali no meio, tem uma. Tem até. Não, agora eu não me lembro qual parte. Mas tem ali que é para brincar fora do livro, né? Que é para procurar uma pedrinha e desenhar isso, para desenhar amarelinha, para fazer um jogo da velha, com coisas assim que tiver na natureza. Então, por isso que eu digo que ele é para ser um livro companheiro, né? Para tu levar ele, por exemplo, vai viajar, a criança ficou entediada na praia, na pracinha, onde for, né? Vai criar alguma coisa para fazer, né? Ela pode brincar no livro, pode brincar fora do livro, não tem desculpa para o tédio. De qualquer maneira, vai ter que surgir uma brincadeira legal. Isso mesmo. E quais as brincadeiras da tua infância que te remeteram a pensar na importância do brincar? Então, eu sou de Carazinho, uma cidade no interior, né? Eu morava numa casa e do lado da casa que eu morava, tinha uma vizinha, assim, na minha primeira infância. E eu tinha uma casa de boneca, então eu lembro que a gente brincava na casa de boneca e brincava de uma casa para outra, assim, e desvendava coisas. Eu gostava de brincar de desvendar coisas no meio do mato, assim, de criar uma história que eu tava tipo espiã, essas coisas a gente fazia. E era uma brincadeira que não precisava de tantas coisas, assim, né? E aí, quando eu vim para Novo Hamburgo, eu também tinha uma amiga que morava numa casa, e na frente da casa dela tinha um terreno, assim, e a gente subia em árvore, brincava de casinha na árvore, assim, era umas coisas, assim, bem lúdicas, mas numa construção com a natureza, assim. Tem esse jogo da velha que a gente fazia com os elementos da natureza, galinhos, assim, essa é minha amiga, brincava de boneca,
Mas era uma coisa assim, as coisas não eram prontas na minha época, assim. Por exemplo, a Barbie não tinha todas as coisas da Barbie que nem tem hoje, né? A gente criava com É, as coisas que a gente tinha em casa, papelão, almofada, qualquer coisa, né? Então eu lembro de criar muitas coisas quando eu era criança e eu continuei isso com as minhas filhas. E eu acho que vou continuar depois que eu não tiver mais a desculpa de ter filhos, eu vou continuar mesmo assim. a gente brincava na rua, né? Brincava com flores, fazia comidinha de folhas, Isso, de nossa, fazia flores. muita comidinha. Tinha muitas bonecas, eu tinha muitas bonecas, bonecas de pano, bonecas já bate-palminha, eu já tinha uma tecnologia, né? Bate-palminha, ela cantava parabéns, olha que luxo. Mas era só isso, as bonecas hoje canto, danço, pulo, sapateio, né? Não Isso. precisa fazer nada. E é tudo muito colorido, tudo muito já pronto, assim, não tem espaço para muita imaginação, muita criatividade, né? E aí eu penso nisso, assim, porque a gente fazia muito comidinha mesmo, eu e essa minha amiga aqui, a gente fazia até brigadeiro, a gente passava assim, ó, um tempão montando coisinhas. E agora já tem a comidinha pronta, né? Por isso que no meu trabalho, assim, eu tento resgatar isso com as famílias de construção, né? Até um simples desenhar em família já é uma coisa que a gente se conhece, assim. Porque pode ser que a criança. Eu não era uma criança que chegava na minha mãe e falava as minhas coisas. Mas eu mostrava através da brincadeira com a boneca, por exemplo. Ah, minha boneca estava triste aquele dia, porque um É. colega fez tal coisa. E às vezes no brincar é que a criança vai mostrar as coisas, né, as angústias dela. Se tu sentar para brincar, brincar de desenhar, talvez ela desenhe uma coisa ali que tu nem imagina que ela esteja passando e ela vai te mostrar, né? Por isso que eu acho que é muito legal que os pais estejam presentes de alguma maneira em algum momento do brincar, né? Que observem, que deem o. Que fiquem em silêncio, que participem também observando e participem ativamente. Porque o brinquedo revela, né, a angústia da criança. Tanto que tem aquelas questões das histórias infantis, né, os contos de fadas, histórias dos picuruchos, que eles gostam de repetir, né? Conta do lobo, várias vezes, os três porquinhos, coisinha vermelha, às vezes a gente se cansa, mas de novo a mesma. Sim, porque eles precisam disso para trabalhar o seu interior, né? Sua parte psicológica, o medo. Logo no começo, o lobo, ele é assim, um monstro. Depois o lobo a gente vai dando jeito dele não ser assim tão ruim. A gente vai pegando, não sei que palavra a gente poderia usar, mas a gente vai agregando um pouco do personagem na gente, um pouco da gente no personagem. É, a interpretação, né? E a criança também assiste muitas vezes o mesmo desenho, muitas vezes o mesmo filme, porque todas as crianças gostam de saber o que vai acontecer. Elas gostam de prever as coisas, né? De não de ter muitas surpresas ou assim de saber que vai ter medo em algum momento. Por isso que elas assistem muitas vezes, repetidamente. A gente não entende, né? Mas é que para a criança é muito difícil ela assistir uma coisa nova, né? Por medo, talvez, né? Por várias coisas dela, né? Por isso que é legal observar mesmo. Por Que é isso a pela... rotina, a É, rotina na educação infantil é importante, tanto em sala de aula como em casa. A gente tem que saber que tal hora é o banho, tal hora é a hora do soninho, tal hora é a janta, para que ele saiba o dia começa e o dia acaba com aquela rotina. e faz todo sentido, assim. Eu nunca fui uma pessoa antes de ter filho que tinha uma rotina, né? Mas as crianças precisam da rotina e quando a gente sabe, até a gente adulto, né? O que vai acontecer naquele dia, a gente se prepara e parece que as coisas fluem melhor do que a gente só ir, né, fluindo e acontecendo. E com as crianças também é a mesma coisa. Por isso, quando a gente vai começar um jogo, tem crianças que precisam mais, tem crianças que precisam menos, mas a gente tem que sempre repetir as regras, né? Sempre relembrar na próxima vez, né? Como começa, como termina, né? Se tem quem ganha, tem quem não ganha, né? Porque daí não vai gerar nenhum sentimento de angústia no meio. Brincadeira, né? Regras de convivência também, né? É, A gente tem que sempre repetir e deixar claro que existe. é mais ou menos assim o funcionamento mesmo para as crianças também na hora do brincar, assim. Se elas sabem como a brincadeira começa, como a brincadeira termina, se alguém vai ganhar ou não, é bem menos frustrante, assim. As coisas acontecem mais leves, assim, né? Por isso que eu sempre digo para os pais, assim, sempre quando vocês compram um jogo, lê todas as regras, nem que tem que fazer isso todas as vezes que forem jogar.
Mas é importante para a criança, ela vai relembrando, ela vai entendendo. Talvez aquele momento de ouvir dos pais, né, também seja legal, porque ela existe. Eu até estava falando uma coisa assim bem legal hoje, ontem numa reunião, que é legal o brincar entre as famílias, porque a criança percebe os pais serem humanos, né? Porque o pai também pode perder o jogo, né? Também pode esquecer uma regra, também pode errar uma regra ali, também pode não saber o que fazer, né? E é legal que a criança veja que os pais são humanos, que os pais também erram e seguem em frente, né? Para elas não se sentirem tão frustradas quando errarem. É verdade. Boa essa, brincar em família para se sentirem humanos todos iguais, né? Não um super-herói que sabe tudo ou que faz tudo distante, mas em si a gente pode compartilhar um jogo partindo da mesma raiz, da mesma função, né? E como é que foi a criação do teu livro? Então, Como tu materializou, cria? eu tinha várias coisas soltas dele, né? Várias atividades, ideias e coisas escritas, assim, de várias maneiras. E daí eu pensei... Daí um dia eu tava porque a gente passou muito tempo em casa, né? Nos últimos anos. Daí eu fiquei olhando os livrinhos das minhas filhas. Eram uns livrinhos de 10 páginas, que tinha meia dúzia de desenho colorida e logo acabava. Ou era um livro só de história. E daí eu fiquei pensando, assim, né? Quem sabe a gente junta isso numa coisa. E daí me veio a ideia louca de fazer um livro. E mandei, e procurei algumas editoras, né? Conversei com algumas. E a Sandra foi muito receptiva com a ideia, assim, porque não era uma ideia fácil de produzir, né? Era uma coisa mais difícil, não era um livro de leitura, não existe um personagem, né? Porque o Cria é o livro, então ele é o personagem, porque ele se comunica com a criança, né? O livro se comunica com a criança como Cria. Então, a criança falaria com o livro através de desenhos, né? Tem algumas páginas que falam isso. E a Sandra comprou a minha ideia. Conseguiu entrar na lógica, assim, e ele se materializou, assim. Foi muito melhor do que eu esperava, porque a gente tem umas ideias e fica pensando, meu Deus do céu, isso funciona dentro da minha casa, mas não sei, né, como vai funcionar. E são atividades que eu já testei com várias crianças, né? No todo o meu trabalho, testei com minhas filhas. Então, eu estava muito segura das atividades, né? Eu ficava pensando como os pais vão reagir, né? Ah, mais uma coisa para fazer em casa, né? Com os filhos. Mas foi o contrário, assim, foi bem legal. E a Sandra até ela já reclamou de mim, né? Porque eu queria ele muito perfeito, né? Eu queria bem, né? Das cores que eu queria. E ele, porque, né, talvez eu ainda tenha ideias de fazer ele para adolescentes e para adultos, né, uma dinâmica bem parecida, com uma linguagem mais apropriada para outras faixas etárias, né, porque ele é bem para a faixa etária dos anos iniciais, assim, né, da escola. A jornada foi criada para essas crianças, né, para essa demanda, principalmente essa demanda agora. Eu sempre pensei, quando eu estava criando ele, era um pouquinho antes da pandemia, e durante a pandemia ele virou um livro. Então eu ficava pensando que quando ele chegasse na vida das pessoas, seria no pós, né? Nesse pós, ficar em casa, fechados. E ele foi muito acolhedor em alguns casos, em algumas famílias específicas que me mandaram um retorno, né? Porque como ele conversa com a criança conversa com ele como um diário, mas criando coisas. Então foi bem mais legal do que eu esperava o retorno do livro, né? Que maravilha, né? Sempre é bom. Como é que se diz? As expectativas foram superadas com êxito. Porque eu sempre pensei que precisava ter um personagem, né? Para a criança identificar a pessoa. Até que agora as pessoas entendem que ele é o personagem. O livro fala com a pessoa. Então ele mesmo é ele mesmo, né? Não tem... Ele mesmo se explica. E Isso. tu também é colunista, né? Colunista da Bom Exemplo. É um caderno que circula dentro do ABC, no Vale dos Sinos, né? Que vem nos finais de semana para quem assina o Jornal NH. E me convidaram para justamente falar sobre isso, né? Sobre a educação, sobre essa educação criativa, né? As artes e tudo mais, como os fazeres manuais implicam na educação. Até agora a coluna que saiu no sábado passado foi sobre a criatividade e a ansiedade, né? Tarefas manuais para as crianças ajudam a diminuir a ansiedade. Para a gente também, né?
Mas para as crianças, assim, muito mais, né? Fazer manual liga várias coisas no nosso cérebro que transmitem sensações, né? E as crianças, às vezes, elas precisam desligar de algumas coisas e ali no fazer manual isso acontece. Até nessa matéria de sábado, tu destes uma receita, né, de massinha de Sim, modelar. com coisas que tem em casa, né? Farinha, água e azeite. É uma coisa que eu lembro que eu fazia quando eu era pequena, e que realmente a Sim, gente, às vezes, por falta de tempo de pensar, não faz. E é uma coisa tão simples e que gera muitas horas de brincadeira, né, de já. interação. Tem uma outra coisa que eu fiz já também, era uma coisa que era de quando eu era criança, que é botar farinha dentro de um balão para apertar, assim, também para Ah, ansiedade. É uma coisa que se fazia, né? Se fazia uns bonequinhos com lã na cabeça, umas coisas assim. Também é uma coisa super fácil, mas a gente acaba perdendo porque existem outras coisas que surgem, né? Que nem o Poppet, essas coisas no lugar. Mas são coisas que... sim. Mas as crianças se sentem muito mais valorizadas quando é elas que fazem, né? A massinha aqui em casa já era uma bagunça gigante, assim, né? Mas é uma hora, assim, que vale muito a pena. Por isso que eu quis trazer nessa matéria, né? Porque eu entendo que o jornal atinge outro público diferente do Instagram, né? É completamente... Tem chegado pessoas pela coluna no Instagram, mas eu atinjo outras pessoas, assim, e é bem legal, porque eu sempre gostei muito de ler jornal quando eu era criança. Eu li umas coisas nada a ver, mas eu gostava muito do receber o jornal, assim, da interação com o jornal. E daí foi um convite que me deixou muito feliz de participar, né, da coluna. E eu vou ir trazendo aos poucos um pouco disso, assim, da educação, uma educação com ferramentas criativas, né, não só o copiar e no copiar do quadro, assim. É, o desenho, pintar, comprar desenhos prontos, livros de desenhos ou do tipo, né? Porque, na verdade, o desenho ele pode ser feito na rua, na terra, né? Tu pode desenhar com areia, tu pode desenhar com a folha no papel, ou pode ser papel pardo, pode ser jornal, pode ser giz de cera, pode ser giz escolar. Que outras possibilidades, assim, tu pode nos dar ideia? Pode ser de sombra, tem aquela história de botar alguma coisa e desenhar a sombra. É, de botar folha embaixo uma folha da natureza, né, embaixo do papel, para passar giz por cima. Tem várias coisas, assim, que... Mas o que eu falo mais na educação é mais da gente trazer o conteúdo para as crianças de uma forma mais interativa. Por exemplo, os anos iniciais, assim. Em vez de ficar copiando do quadro A, B, C, A, B, C, A, B, C, para ele ficar copiando A, B, C, A, B, C, tem uma atividade muito legal que é botar um monte de farinha ou um monte de areia numa caixa e a criança botar o dedo e fazer o A, assim, para aprender o movimento. Tem muitas maneiras de aprender os movimentos, né? Tem muitas maneiras de aprender conteúdo de ciência, de matemática, né? Do que só o livro e o caderno. É para aprender através de experiências, assim, né? Até no carro, quando estiver chovendo, vai estar nubladinho, assim, dá para escrever as letras na janela, essas coisas, assim, né? Que a gente Na geladeira. faz, que a gente fazia, mas não faz hoje, né? É, são possibilidades mil, né? É só a gente botar a cabeça para funcionar. E não necessariamente materiais caros, materiais prontos, né? É. Como a gente já falou desde o começo. Não, eu Brincar sempre com os digo dedos, para os pais com o que... corpo, né? eu sempre digo que tem em casa. O que eles precisam para começar a brincadeira, eles têm em casa. Porque a criança tem o estojo da escola. Eu acho sempre legal a gente ter um material criativo em casa que não seja da escola, né? Mas se for só o que tem, é o que tem. Mas a gente não precisa de muita coisa, né? A gente precisa dar vontade mesmo de sentar e fazer. É, de materiais que de repente a gente não dá importância. A sucata, né? É tão interessante as caixinhas de qualquer coisa, de pasta de dente, o rolinho de papel higiênico que todo mundo tem, mas a gente pode fazer inúmeras coisas com eles, né? Assim, Eu sou mil uma coisas. apaixonada por rolinho de papel higiênico. Eu tenho um milhão de ideias para rolinho de papel higiênico, assim. Até uma mãe brincou comigo esses dias porque eu faço vários bichinhos, né? Dinossauro, gatinho e tudo de rolinho de papel higiênico. Ela falou, nossa, daqui a pouco tu vai montar um zoológico de rolinho.
toda vez na mesma sessão eu faço um brinquedo com a criança de rolinho, né? Mas aqui é uma coisa muito fácil, tá ali o rolinho, é uma tesoura e ele vai virar alguma coisa, né? Ou junta dois, já vira um binóculo. Então não precisa muito. Eu gosto de fazer dado de rolinho. Divide no meio e faz o dadinho. E o dado tu pode fazer inúmeras coisas. Pode botar letra, tu pode botar número, tu pode botar cores. Pois é, e não é uma coisa difícil, assim. Eu entendo que seja desafiadora gastar esse tempo. Mas é um tempo, assim, a infância da criança vai durar muito pouco tempo. Então a bagunça da sala, ela vai se arrumar e daqui a um tempo vai ficar tudo silencioso, vai ficar tudo limpinho. Mas enquanto a criança é criança, enquanto a gente tem a chance de experimentar, né, de aproveitar essa curiosidade, essa maravilhosidade das crianças pelas coisas, a gente tem que aproveitar porque é bom pra gente também, né? A gente também precisa desse tempo. E do que os adultos podem brincar? O que tu acha que tá faltando a gente brincar? Pois é, inclusive uma amiga perguntou isso pra mim. E eu acredito que, assim, momentos criativos não seja só o momento que, por exemplo, tu vai sentar e vai pintar uma coisa, né? Tu pode correr na rua escutando música, já é uma coisa criativa que vai fazer teu pensamento fluir, né? Cozinhar é uma coisa que adultos poderiam se desafiar, fazer, eu vou achar uma receita nova e vou cozinhar isso, assim, né? Dentro da nossa cabeça, isso vai agir como um jogo, né? A gente vai se desafiar naquilo, a gente vai passar por etapas e vai ter um resultado. E tem jogos, né? Tipo Stop, que é muito legal para adultos. E eu descobri que existem adultos que se encontram para jogar jogos de tabuleiro, que é muito legal. Tem jogos de tabuleiro para adultos, assim, que jogos psicológicos, assim, é muito legal. E até em momentos criativos, assim, quando me perguntam como a gente pode fazer coisas criativas no dia a dia, não, quando a gente prepara o nosso café, a gente prepara de maneiras diferentes todos os dias. Quando a gente vai tomar um banho, a gente fica naquele momento, assim, né? Experimenta não botar nenhuma música, desligar tudo, desligar as luzes, faz as coisas diferentes, né? Chamar um amigo para tomar um café. Se vestir de maneira colorida é criativo. É. Sempre a gente usa a mesma roupa, troca a cor do batom. É, jogar entre as coisas, assim. E trocar com amigos é muito, muito importante, né? A gente acaba ficando só a gente, só na nossa família, mas chamar alguém que tu não vê há muito tempo, né, para se encontrar, ou escrever cartas para alguém, né, e mandar realmente a carta e receber a carta de volta, todas as coisas são jogos e construções, né? Olha que interessante, mandar a carta pelo correio, receber a carta pelo correio. A gente não tem tempo, porque a gente manda o WhatsApp, a gente quer que a pessoa leia e te responda naquele minuto, Isso. senão a gente fica bravo. Eu gosto do exercício de escrever, assim, escrever é muito legal pra gente também, adulto, né? E nós estamos no tempo, pelo menos eu colecionava papel de carta, né? Até esses dias eu estava lendo o Carlos Urbim, que fala papel de carta, e estava explicando para as crianças do que é papel de carta, porque hoje é uma coisa defasada, né? A gente tem que explicar o que é papel de carta, o que é carta, o que é correio, porque as coisas são muito E a gente imediatas. guardou tanto papel e não usou o papel ainda. Não, a gente guardava, materialista. Eu tinha guardado e não usei mesmo, né? Mas hoje eu fico pensando, assim, né? Podia ter feito várias coisas. Mas tem vários jogos para adultos, assim, tem carta. E daí eu sempre penso assim, quando a gente tá todo mundo quando a gente se reúne ou tá todo mundo em casa, uma coisa assim, a gente tende a ficar cada um no seu eletrônico ou assistir alguma coisa, né? Mas a gente pode se reunir com amigos e família para jogar alguma coisa, né? Canastra, que seja uma coisa que una a família ali num momento lúdico mesmo, né? E a leitura? O que tu anda lendo? A gente gosta de falar de livros aqui, né? O que tu sugere pra gente ler? Da nossa temática, brincar com temática, o deleite, assim. Eu tô lendo várias coisas do meu trabalho, assim, meio chatas no momento. Mas tem um livro que eu acabei faz umas 2 semanas e eu gostei muito, que é A Grande Magia. Não me lembro agora a autora, mas fala sobre a criatividade, né? Sobre os insights criativos serem uma mágica do nosso cérebro, mas eles não acontecem como mágica, né? Acontecem de tudo que a gente é na vida e por que a gente cria as coisas, né?
É bem legal, assim. Também tem um nada a ver com nada, assim, que eu, que eu gostei muito de ler recentemente, que é O Segredo da Dinamarca, que é porque eles são as pessoas mais felizes, né, do mundo. E aí fala também sobre esses momentos. Eles têm uma jornada de trabalho um pouco menor, eles têm uma interação entre a família muito grande. Tem os momentos que eles chamam de Haig, que é o momento que todos estão em casa, depois que todo mundo chega do trabalho da escola, todo mundo come junto, todo mundo senta junto na TV, né? As relações são priorizadas, né? Não tem tanto tempo de tecnologia. Quando tá muito frio, todo mundo inventa jogos e coisas para fazer dentro de casa. Quando tem sol, todo mundo sai, vai para parque, aproveita a cidade, né? Eu gostei muito desse livro, assim, foi um que eu olhei assim e fiquei. Eu vou querer descobrir por que, que é o povo mais feliz do mundo. Daí eu descobri, né? Eu fiquei curiosa para ler esse livro também. Porque Gostei é da uma coisa dica. que a gente pensa, tem que nevar para isso acontecer. Não, né? Aqui tá frio também, tá todo mundo dentro de casa, então vamos fazer isso acontecer dentro da nossa casa. E como tá frio, né? Sim. Nem me fale. Eu peguei um livro hoje aqui na escola. Moro na frente da Cecília Greve. Não sei se tu conhece, João e Maria, Acho que do não. Jonas Ribeiro. João Maria e o Caminho, do Jonas Ribeiro. Olha que maravilha não sei, a textura. E é bonecos. Ai, que legal. Olha que mágico. A história é muito legal. Somos apaixonados por livros aqui, né? Olha que luta. O cenário de marionetes. Ninguém nasceu para ser um João Ninguém, ou uma Maria vai com as outras, ninguém mesmo. Eu acabei de ler. E ele vai estar aqui no Morro, no sarau, porque aqui as escolas têm sempre sarau literário, né? Não sei como funciona aí contigo. Quarto Fantástico Mundo da Cecília. Olha o cartão que a Diri me deu. Um Eu convite. achei o máximo. Super criativo. É para ser um livro. Vai ser no dia 3 de junho, aqui no CTG. Os livros são infinitos, guardam um espaço sideral e um espaço muito especial. A imaginação, que é o que a gente está falando, né? Que bom! Temos mais de 10 mil motivos para amar os livros. Jonas Ribeiro. Quarto Fantástico Mundo da Cecília apresenta Morro Reuter Cidade Leitora. E eu achei assim, muito humilde, né? Quarto Fantástico Mundo da Cecília, adorei. Então fica a dica. E amanhã o Paulo Moreno vai estar aqui na Cecília, na Escola Tiradentes, aliás. Que é. Tu conhece o Paulo Moreno? Acho que não. Da editora Fissales de Passo Fundo. Ah, Ele é o sim. padrinho aqui da biblioteca Jardim de Livros. A gente tem uma biblioteca de livros livres. Pode levar, gostou? Leva para casa. É E muito ele legal, também né? tem um livro aqui, ó, Porque a Dona Aranha Subiu pela Parede, Ah, que isso é o livro isso que eu já vem. quero ler. Eu vou procurar. Esse é a tua cara. É bem o Ele meu conta a tipo de. história da música da Dona Aranha, que a gente canta com as crianças. A Dona Aranha subiu pela parede. Mas aqui ele conta o porquê ela subiu pela parede. Vale muito a leitura. Ai, é lindo, Que é né? do Por dentro. Morena da Editora Pissarres. E é muito bonito por dentro, né? Também. Ah, sim, o cuidado é muito legal. Eu não vou te contar porque tu tem que ler, mas eu tô Sim. louca pra te contar. Eu achei assim bárbaro, porque eu adoro essas cantigas de roda, né? A gente canta muito com as crianças, mas agora o porquê daquilo, assim, é de uma imaginação que vale a pena. Ah, eu geralmente gosto desses, assim, que vai buscar o porquê que as coisas são assim. Sim, porque a gente tem, a gente canta, ou tudo é assim porque é assim. Não, tem o porquê. E alguém, É, existe vários porquês, né? Mas ele joga um porquê, uma possibilidade. Mas a gente pode criar outras, que essa é a vantagem de ler, né? Tu pode recriar a tua própria história. tem o meu livro preferido de quando eu era criança é Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas. E é um livro que um menino e um cachorro, eles vão numa jornada, assim, eles se deparam com muitas situações meio fantasiosas, meio realidade, que eles não sabem se é realidade ou fantasia, né? A criança
Porque a criança, na realidade, também já fantasia coisas, né? E aí eles mostram em cada jornada como que tudo depende realmente de como tu vê as coisas, né? Pode ver de tal maneira ou de tal maneira. E era um livro bem grosso, assim, eu lia muitas e muitas vezes o mesmo livro. E aí isso eu acho que me despertou isso de querer saber o porquê das coisas, né? Porque daí a gente sabendo o porquê, a gente entende, né? E escolhe qual lado a gente quer ver. Chegou um livro aqui para as crianças essa semana que é A Fada que Tinha Ideias. Eu ainda não li, mas elas gostaram bastante, não largam esse livro aqui. Mas eu quero ler ele também, né? Porque eu achei bem legal. Eu me lembro agora de quem, não sei nem onde ele tá, porque aqui é... Mas eu gostei do nome já, né? A Fada que Tinha Ideias. Eu também gostei do nome. Tem eu lembro de um livro com esse título, mas a Marô tem um, não é? Será a Fada que Tinha Ideias? Mas eu já vi esse título. Mais É bem interessante, eu antigo, gosto. pelo que eu percebi, assim. Porque foi a minha tia mandou uma caixa de livros para elas e veio esse livro, assim. Ele já parece bem antigo. Mas ele parece bem legal também. E tu falaste que tem filhos, né? Que idade tem as meninas? Eu tenho a Helena de 12 anos e a Esther de 7. E elas são leitoras? Sim. A Helena tá no momento Harry Potter. Ah, Nesse momento ótimo. Saga ali, que ainda bem que eu guardei todos os que eu tinha, porque ela tá lendo todos eles. E a Esther, assim, ela gosta muito de contos de fada, assim, de reinos, de coisas mágicas que acontecem, assim. E ela tá nesse momento. Quando ela era criança, ela gostava muito de bichinhos, de livros de bichinhos, de coisas interativas, assim. Mas agora ela tá num momento muito fada, eu acho que ela se imagina, assim. Porque é desse tipo que ela gosta. Por isso que eu acho que a Fada que Tinha Ideias foi tão bem aceita aqui. É, ela caiu ali como né, uma luva. E É, falando de livros e crianças, né? Eu acredito na formação das crianças leitoras partindo da família, né? Tem que ter livros em todo lugar. E livros nas estantes, livros na sala, livros na cozinha, livros que as crianças possam pegar, né, como o teu, que elas podem usar e, né, praticar neles, digamos, usar mesmo o livro. E não aquela história de não pega que vai rasgar, ou é. esse tipo de cuidado, né? E para a gente ter crianças leitoras, a gente tem que ter famílias leitoras, professores leitores. E tu tá vendo isso ao teu redor? Tu tá vendo acontecer famílias e professores leitores? Ou tu acha que a gente tem uma caminhada ainda pela frente? Eu acho que tem uma caminhada para ser resgatada, assim. Porque eu me lembro da minha infância e, assim, ter muito mais experiências nas escolas, assim, né? E o que eu percebo agora, assim, aqui em casa sempre ficou disponível, né? Tanto é igual na casa dessas famílias, assim, sempre ficou disponível, então... E eu também li bastante, então eu entendo que é pelo exemplo, né? Porque gera uma curiosidade, mas se não tem disponível em casa e se os pais também não têm hábito, não tem como a criança por si só, né? Que nem chega no consultório, meu filho não gosta de ler, né? Tem 15 anos, não gosta de ler nada, não lê nada. Então, ele não vai ler nada se não tiver nada disponível para ele, se alguém não faça também esse movimento, né? E como tu falaste do jornal, né? Tu lembra que tu lia o jornal? E leitura não é só livro, é inúmeras coisas, né? Leitura é bilhete, é o mural de fotos, mural com frases de desenho que a gente deixa na parede. Leitura é livro também, mas não só livro, né? É música, cultura. E pelo menos nas escolas, assim, eu não tenho percebido tanto movimento. Não sei se é nas escolas que eu tenho, né, as minhas filhas, mas não tem um movimento muito grande de incentivo, além de pegar o livro num dia e devolver na semana que vem, assim. Não tem uma interação ou um momento para que todos interajam, para que todos conversem sobre aqui um só, ou traga a sua visão, né, do que foi trabalhado em casa. Não percebo, assim, no meu redor. Eu concordo contigo que é uma caminhada, né? É o que a gente faz aqui, como formiguinha e tal, falando com os amigos sobre cultura e livro, sempre tomando um vinho, que é a nossa, né, Sim, prática, conversando que o online nos trouxe, né? Tu tá aí, tá de Novo Hamburgo, né? sim. Tu tá aí, eu tô tomando aqui o vinho no morro, e a gente tá conversando sobre livros e literatura. Olha que importante, né? Mas isso não é novela, né? Todo mundo tá assistindo novela a essa Sim. hora.
está concorrendo com coisas muito difíceis de concorrer. Mas não importa, porque o que importa é que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está tentando, a gente está sendo feliz, né? Olha que legal, adorei te conhecer. Pessoalmente eu ainda não te conheço, Sim. mas eu queria meu autógrafo, porque a gente acredita que, eu sempre falo, né, que livro autografado vale mais. Sim. Bastante. Então, não, eu E morei um tempo na Argentina e eu percebi que lá eles têm uma cultura muito maior da literatura, não só de livros, né, mas de jornal, assim, se tu vai num restaurante, tem pessoas esperando a sua refeição lendo jornal, não mexendo no celular, né? Tem jornal em todos os lugares, tem tem revista em todos os lugares. Eu acho que a produção editorial é muito mais valorizada, né? Eu percebo que aqui no Brasil, em geral, a produção editorial não é tão valorizada, né? Então, por exemplo, tem uma amiga que lançou um livro, ela vende o livro de forma digital super barata. E o físico não, aí a pessoa compra ali, né, digital e nunca vai ler aquilo, né? Vai ficar na nuvem lá. Então, eu acho que falta uma valorização mesmo do mercado editorial num geral, assim, do jornal, da revista, né, do livro. E eu tô vendo isso aos poucos voltar, né? o livro físico, ele, ao meu ver, ele não tem como cair, né? Claro, o digital, as crianças, elas já nascem, já estão com celular, o digital para elas é muito mais natural. Eu prefiro o livro físico. Eu não gosto de ler na nuvem nem ler no digital. Tem que ter. Eu não consigo, Tanto que não. a gente fala que o autógrafo tem seu valor, né? É. E sempre que a gente fala aqui dos livros, a gente diz que o livro és tu, que é a escritora, é a Sandra, que é a editora, é o diagramador, é o pessoal da gráfica, é o pessoal que vende, são os livreiros, é uma indústria, né? Quando a gente compra um livro, uma outra vez a gente pode pensar, nossa, que caro, tudo isso. Não, mas está comprando uma ideia que alguém teve original, que tem seu valor, a tua ideia tem seu valor, é teu tempo ali, é teu sonho, é a tua possibilidade, é teu trabalho, e de todo mundo, o pessoal da editora, o pessoal do marketing, então tem seu valor. E isso E que a gente tem existe que também em muitos sempre. livros uma pesquisa também, né? Em muitos livros existe um trabalho de pesquisa de anos das pessoas, né? De tentativas, não tentativas de outras pessoas, né? Que nem até a escritora do Harry Potter em si, né? Ela tem uma história bem bonita porque ela escreveu o livro do primeiro Harry Potter no trem enquanto ela ia trabalhar e voltava do trabalho, né? Quando ela tinha filhos pequenos. Ela não escreveu, não era rica e tinha um tempo para ficar lá escrevendo o livro. Não, ela escrevia páginas na ida e volta do trabalho, dentro do trem, quando conseguia, né? Até que conseguiu, teve muitas portas fechadas, até que conseguiu alguém que acreditou na ideia. Teve várias editoras grandes que não acreditaram na ideia, né? Então, eu sempre digo, até quando a gente escreve um livro, é engraçado que chegam pessoas dizendo que querem escrever livro. E aí a gente tem a oportunidade de Sim. ajudar. Eu sempre digo que tudo é possível, né? A gente tem que acreditar na nossa ideia primeiro. E a gente vai achar que alguém que acredite, né? Por isso que eu escolhi a Sandra. Eu tive uma outra oportunidade com uma outra editora, mas não ia ser tão respeitada a minha ideia, né? E a Sandra respeitou todo o processo do livro, né? Até eu já falei que ela me chama de chata, mas ela vai ter que me aturar ainda por uns anos. Porque ela respeitou muito o meu processo com o livro, assim, entendeu que era tudo que aconteceu, né? Então, acho que é isso, a gente entender que tudo tem uma história, que o livro não lançou um sucesso, assim, do nada, né? Tem muitas pessoas envolvidas, tem uma história, né? Além da história do próprio livro. Tanto que tu falasse agora da Sandra, quando eu te convidei, né, para nossa live, para bater um papo com a gente. E eu convidei a Sandra para participar também, porque na live passada, não sei se tu chegasse a assistir, a gente teve o Tubarão Sem Dentes, com uma escritora portuguesa, e a gente conversou com o ilustrador, porque o ilustrador ele tem uma grande, Sim. né, contribuição na história. E falamos com os dois juntos, e eu gosto de pensar o livro não só a escritora, o livro a escritora, a editora, o livro a escritora, o ilustrador, e mais todo mundo que tá ali, né? E a Sandra comentou isso que tu falou, que tu tinha, que quando tu trouxe a ideia, a tua ideia já estava pronta. Que ela Sim. não precisou fazer outra coisa. Daí ela disse que a nossa conversa entre nós duas ia render mais, porque a parte dela foi mais assistente.
Foi a parte editorial, né? Organizar, formatar em um livro mesmo, né? Que essa era a minha dificuldade. Eu tinha muitas coisas soltas e não conseguia formatar em uma ideia só, né? Mas foi muito bom, porque o livro trouxe a validação do meu trabalho de uma forma ou outra, né? São coisas que eu desenvolvi há muito tempo. Tem uma das atividades, que é a do Quem Sou Eu, que eu desenvolvi antes de eu ter a minha primeira filha, quando eu fui voluntária numa casa de passagem, né? Então, foi várias coisas que eu tinha, assim. Então, o trabalho da Sandra foi importante para mim para transformar em um livro, né? Que nem eu disse, tirar do campo das ideias para materializar em alguma coisa, né? Que é o trabalho da editora, né? Tirar as coisas das ideias e materializar. Ela é profissional nisso. Sim. Eu gostei dessa parte que diz aqui do livro, da página 25. Vamos criar uma portinha para a fadinha da imaginação sempre poder visitar a nossa casa. E daí tem aqui o desafio de enfeitar a portinha. E daí A eu fiquei nossa, por pensando, caso, né? fica colada na porta da frente de casa. Olha que amplo isso, porque fazer uma portinha para que a fada possa entrar. Eu achei isso o máximo. Porque é o simbólico, né? É o trabalho psicológico da simbologia para a criança, né? Conscientemente ela sabe que não existe uma fada e que ela não vai entrar por ali, mas ela entende que as ideias estão acontecendo ali, né? Que ela deixou aberta a porta, né? Que é simbólico para a criança e para nós também. Olha, a Sim. gente precisa deixar uma porta para a fadinha entrar. A gente trabalha muito placebo e essas coisas adultos, né? Em várias coisas e a gente esquece de trabalhar isso na hora da criatividade. Eu ouvi a porta e pensei, nossa, tem um monte de janela aqui em casa, mas não tem porta para entrar. Ela vai ter que pular pela janela, lá não é Homem-Aranha, ela vai preferir uma porta. A gente brinca com isso, mas é sério, né? A gente precisa deixar uma brecha para a imaginação passar, para a gente ser feliz, para fazer outras coisas diferentes. E a minha filha, inclusive, ela colou bem embaixo, assim, na porta, pra se a fada vir caminhando, ela entrar pela entrada bem pertinho, assim, né? Eu nunca teria tido. Eu ia colar em qualquer lugar, eu acho. Boa, porque senão a fadinha ia ter que voar. Bem que ela tem asinhas, a Isso. minha pelo menos tem, né? Faz A total dela vai sentido. entrar muito bem por baixo da porta, gostei. Não, faz total sentido, né? Agora que a gente verbaliza e entende, né? Mas é esse meu trabalho, assim, trazer a possibilidade para as crianças, né? E falando com a escritora, como é que a gente te contrata? Porque agora está voltando Claro que o online ele trouxe grandes benefícios que vão ficar. Essa história de Sim. live, de falar com a autora à distância. Eu acredito que isso as escolas e nós temos que continuar, né? Porque isso encurta caminhos, até mesmo a questão financeira. É muito mais barato eu falar com um escritor de longe online do que trazer ele para cá ou ir para lá. Mas existem as feiras do livro, existem encontros literários nas escolas. E com quem a gente fala Eu para fico à trazer. disposição. Até no livro tem ali, pode chamar tanto a Sandra quanto eu. Eu trabalhei na Feira do Livro de São Leopoldo ano passado e de Campo Bom. Foi uma atividade que foi tomada pela Fada da Imaginação, né? Eu fiz a rota da meditação com as crianças e fiz o desenho final que propõe na atividade, né? E foi muito legal, assim, a primeira eu fiquei muito emocionada, porque foi muito bem recebida a atividade pelas crianças, né? As crianças, eu estava preparada para não ser uma rota de meditação, ser um ponto, mas todas elas entraram no espírito, né? Fecharam os olhos e viajaram para o mundo da imaginação, assim. Não é uma coisa que eu vou lá e contar uma história, é uma ação interativa com as crianças, né? Que eu gosto dessa parte mesmo. Então, tu é uma escritora feliz. Sim. E eu gosto muito, assim, eu até me propus bastante na época do lançamento do livro em ir nas escolas ou em ir nos lugares, mas como a gente estava bem no período tenso, assim, né, nos últimos tempos, não tive tantas portas abertas, né? As portas que eu tive foram realmente nessas 2 feiras do livro. E esse ano eu quero retomar um pouco disso, assim. Eu acho bem importante e eu gosto realmente dessa construção. Eu gosto de plantar umas sementinhas, assim. O livro foi lançado em 2021, né? Ele é recente. Uhum. Então, No a Dia das recente está Crianças. começando a caminhada de feiras do livro.
Isso, eu aproveitei as que teve ano passado, né? Que em São Leopoldo e Campo Bom, aqui no Novo Hamburgo não teve. E agora estou buscando outras, assim. Não sei se vai ter Muito. por aqui também esse ano, mas. As feiras estão voltando presenciais e tem algumas que são híbridas, né? Tem os dois sistemas e tal. E como eu falei, amanhã o Pablo Moreno vai estar aqui em Morro Reuter, na Escola Tiradentes, já presencial. Vai ter o Jonas Ribeiro na Fantástico Mundo da Cecília. Esse nome, vamos falar sério, já deixa a gente com vontade de ir, né? Dá. Eu fiquei pensando, não é qualquer coisa, é o Fantástico Mundo de Cecília. Eu achei, adorei isso aí. E as escolas aqui em Morro Reuter, pelo menos, elas têm sido muito criativas. Elas trazem autores sempre para participar e as crianças apresentam, leem a obra antes, porque não adianta a gente só trazer o autor e não ler a obra, ou trazer para marketing, ou coisas assim, né? A gente tem que realmente construir com a família. É, com as crianças, né? Porque não vai fazer sentido ter uma pessoa falando sobre uma coisa que elas não sabem o que é, né? Então, faz sentido Vamos todo esse apresentar trabalho de alguma coisa, construção. mas não vamos apresentar para vir alguém, mas quem é esse alguém? É alguém muito especial, tem que ter o entorno. E as crianças, elas são muito maravilhadas quando alguém diz que foi a pessoa que escreveu, né? Isso eu não tinha muita noção até eu estar na Feira do Livro. E até o final, eu participei na Feira de Estância Velha rapidinho, ali no stand da Sandra, e ela me apresentava como uma pessoa que tinha escrito o livro. Foi uma experiência muito legal, assim, foi bem emocionante, porque as crianças ficavam assim, nossa! E queriam daí, né, chegar perto, tirar foto, o autógrafo, eu achei isso espetacular, assim. Foi, então, muito bom ser estrela. Foi. Não, é, porque eu acho que valida, assim, a criança pensar, talvez um dia eu vou escrever um livro, né? É real, né? É possível. Existe a pessoa que criou aquilo, né? Porque o livro torna, assim, né, um mundo fantasioso. E a gente vê quem fez aquilo é uma coisa muito legal. Até a gente adulto, a gente é fã, né? De bandas, de autores, de tudo mais. A gente tem colunas preferidas no jornal para ler. Então, quando a gente vê aquela pessoa viva, nossa, aquela pessoa A existe. gente fica, né, meio. É, É ele mesmo, é ela. é o Existe e se é possível. maravilhar, né? Que eu falo que as crianças têm, que a gente tem que ter também, né? A gente precisa se maravilhar com as coisas, né? A gente precisa se emocionar com as coisas. Acho que isso que torna a vida mais interessante, né? É o olhar da criança. A criança se emociona, o adulto que deixa de se emocionar. Na verdade, a gente se emociona, a gente só não quer transparecer, às vezes, eu acho. Não tem tempo. É. E também não quer transparecer, tu tem razão também nessa parte. Mas foi muito legal o nosso bate-papo. Já estamos indo para o final. E estás convidada para vir a Morro Reuter, conhecer a Vinhos e Artes, conhecer nossa biblioteca Jardim de Livros. A gente gosta bastante de Morro Reuter, eu tenho que passar aí. Eu até falei pra Sandra que eu tinha que conhecer um dia. Olha, fica na VRS aqui, 873 a Vinhos e Artes, e será um prazer te receber. A gente pode fazer umas brincadeiras, lá tem espaço, pode ler Sim, um livro, tomar um vinho. Olha, isso verdade, é uma olha. brincadeira para adulto, né? Ler um livro, tomar um vinho é brincadeira para adulto. Sim. Mas muito relaxante, aconselho. E também é uma atividade criativa. Sim, nós temos agora o Muro de Livros, não sei se tu chegastes a ver, que fica aqui na praça. Não vi, mas quero ver. Até eu gosto bastante de Morro Reuter. Tem uma filha de uma amiga minha que mora aí. E ela fala bastante, assim, de vários incentivos culturais que tem. E eu acho bem legal. É interessante isso, e uma coisa leva a outra, né? Nós aqui na Vinhos e Arte, nós temos a nossa biblioteca, que eu já te falei que o Pablo Moreno é o padrinho de livros livres, tu pode chegar, se tu gostou do livro, pode levar. Se tu tem livros em casa que não te façam feliz, pode trazer, que a gente sabe, conhece pessoas que vão fazer eles muito felizes. Porque o livro parado, ele não agrega, né? O Não, interessante ele do já livro cumpriu a missão na casa da pessoa, né? Vai criar uma nova história. acontece muito isso com os livros infantis, né? Porque as crianças, a faixa etária muda, aquele livro já não tem mais graça. Leu 500 vezes, ele é ótimo, mas já não. Uma outra criança nessa faixa etária vai fazer uma mãe feliz, uma família feliz, uma criança feliz.
e constrói leitores. Exatamente, fica acessível, né? E assim também os nossos livros. Tem livros, esses que estão aqui atrás de mim, esses são os meus prediletos. Eles ainda não foram para Vinhos e Artes. Eles estão aqui porque eu quero reler um pouquinho mais. Mas qualquer dia eles vão a uns vêm, uns vão. Porque os que estão lá são do mundo, né? Não são mais meus. A gente pega alguns, né? Tem algum livro teu que tu é muito apegada, que tu releu várias vezes, que tu tem dificuldade, assim, que é Eu teu? tenho esse meu de criança, né? Que é o Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas, que eu tenho ele desde os meus 5 anos e eu acho que eu nunca vou largar. Ele tá destruído. Mas ele vai continuar sendo meu. E eu guardei muitos livros, assim, porque eu sempre achei que eu ia ter filhos. E eu sempre pensava que eu queria que eles tivessem isso, porque na minha cabeça, quando eu era adolescente, não existiriam mais os mesmos livros. Então eu guardei bastante coisa, assim, que eu tinha. Até os livros de escola, né? Dom Casmurro, Escravizaura, tem vários livros que eu tenho, assim, que eu guardei para elas. E mesmo que não seja obrigatório, elas vão ler, porque é obrigatório aqui dentro. Mas eu guardei muito. E eu tenho muito apego, assim, eu não consigo me desapegar tão facilmente dos livros. Eu tenho muito livro, tenho bastante livro aqui em casa, tenho muito livro na minha mãe. E eu tenho esse apego, assim, não consigo. Eu acho que é uma coisa muito minha, assim, eu preciso deles, assim, para me sentir em casa, né? O desapego é um treino, então eu te desafio a vir na Vinhos e Artes, tomar um vinho e trazer uns livros para desapegar, que tu vai ver que é legal desapegar também. Sim. Não, eu tenho uma Terapeuta. missão, né, agora com esses livros, que é passar para elas. E depois elas podem fazer o que elas quiserem. Assim, tu tem herdeiros? Tem que pensar nisso, E, concordo. Tua biblioteca, então, ela tem herdeiros. Não, isso eu, né? eu gostei. Mas foi muito legal o nosso bate-papo. Tu tem alguma mensagem final? O que que tu acha, assim, que não podemos sair dessa live sem falar? Eu acho que eu passei a mensagem, assim, no decorrer mesmo, assim. Mas o mais é que a gente não perca isso de se maravilhar com as situações que nos aparecem, né? Que a gente não se sinta bobo em ficar feliz e se emocionar com as coisas. Deu uma trancada agora. Acho que é a internet que ficou. Não sei se você está me ouvindo. Mas enfim, a gente já está vindo para os nossos minutos finais. Está dando uma hora de conversa, que é a nossa live. Eu acho que. Oi? Bom, enfim, a nossa live está acabando. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Lembro que semana que vem nós vamos ter live no dia 24, às 20 horas, com o professor Clério Moura. Ainda nessa história do mês do brincar, a gente vai falar sobre brinquedo e tecnologia. Tem tudo a ver, né? Brincar com inovação, tecnologia. O professor Clério é professor de informática e ele tem algumas ideias bem interessantes. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre games. Então já estão todos convidados para a nossa live do dia 24, às 20 horas, aqui no Insta Lu Vasconcelos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Faiene. Quem quer o livro já sabe, fale com a autora, fale com a Zemult, editora, a Sandra que está aqui. Boa noite para todo mundo. Beijo, até a próxima live. E agora vamos encerrar a noite tomando vinho, porque aqui está muito frio e um vinho ajuda, além de alimentar, não é mesmo? Beijo, pessoal. Até a próxima live.